Bom dia! O AgroBand está começando com lindas imagens da Serra Gaúcha. Vamos em busca do frio e das belíssimas paisagens de uma das regiões mais bonitas do Brasil. Madrugada gelada e o amanhecer com uma vista de tirar o fôlego. O sol aos poucos rompe a névoa entre as montanhas. A temperatura é de 5 graus e a sensação térmica de 3. Quando o sol finalmente brilha forte, é que os turistas tomam coragem para encarar o frio da Serra Gaúcha. É um friozinho gostoso, né, cara? O friozinho daqui de Gramado é especial, né? É muito bom o friozinho daqui. Este casal que veio de Rondônia está acostumado com o calorão o ano inteiro. Muito frio para nós é extremamente frio, mas é nostálgico, bacana. Congelado, com certeza, né? O frio não é a única atração. A região é um pedacinho do Brasil com cara de Europa. Nas ruas de Gramado é possível ver a influência das colônias alemã e italiana. Cada lugar merece um registro. A turma que veio do Rio de Janeiro que o diga. É o visual, passeios, né? Os lugares muito bonitos. É uma terra para pessoas muito educadas. O lugar é muito bonito, né? Muito charmoso, muito agradável, né? O pessoal agradável, né? Tudo de bom aqui. A Serra Gaúcha deve receber 2 milhões de visitantes neste inverno. A estimativa é do Sindicato do Turismo da região. E a gastronomia é um outro atrativo por aqui. Nesta mesa, por exemplo, a gente tem o típico café colonial. São 80 variedades de salgados, doces e bebidas. Carnes, pães, 4 tipos de bolo, cucas, sucos, café. Chega a faltar espaço na mesa. O seu Gervásio faz questão de provar tudo. Eu não comi nada de manhã. Eu vim aqui preparado para comer. E que tal uma sopa para aquecer? Aqui elas ganham um charme especial. São servidas dentro de um pão caseiro. Principalmente para espantar o frio, né? Essa sopa aqui é maravilhosa. Deixa quentinho e bem alimentado. Com certeza, bem quentinho e bem alimentado. E daqui a pouco a gente mostra uma receita para aquecer os dias e as noites frias. Um delicioso chocolate quente. Mas antes vamos falar mais sobre a região serrana, os parques e a vida selvagem. Nós recebemos a secretária do Meio Ambiente do Estado, Ana Pellini. Bom dia, secretária. Bom dia, Lise. Que bom que tu me convidaste. E também a fotógrafa Yara Tony Dandel, que conhece 32 países, sendo 12 apenas do continente africano. Bom dia, Yara. Bom dia, querida. Obrigada pelo convite. Bom, a gente vai começar com a Yara para saber como é que uma mulher resolve fotografar animais selvagens e na África. Como é que foi isso, Yara? Pois é, são quebras de paradigma, certo? Sempre gostei de fotografar e no momento que eu tive mais disponibilidade de tempo para poder me deslocar do país, comecei a viajar. Minha primeira viagem foi há 5 anos atrás pela África e me cativou, certo, a questão da vida selvagem. E comecei a ler a respeito e identifiquei que no Brasil nós temos somente 3 grandes fotógrafos que trabalham com vida natural, que é o Araquém Alcântara, o Sebastião Salgado, que todo mundo conhece, e o Luciano Candizani, que na verdade trabalha com biodiversidade, que ele é biólogo. Mulher. E nenhuma mulher. E aí? E achei que era a minha grande oportunidade de fazer alguma coisa diferente na minha biografia. Fotografar vida selvagem. Adoro animais. Leões, acho fantástico. leopardos, por exemplo. Leopardos, tigres, guepardos, macacos, babus, girafas. Girafas, eu tenho foto de uma girafa agora, que eu tive a oportunidade de ficar assim a 2 metros dela. Todo mundo diz que é um animal extremamente perigoso, né? Ela pode matar inclusive o leão com uma patada dela. E ela, ficamos nos olhando, fotografei, ela ficou docilmente ali como uma grande modelo, uma Gisele Bündchen para mim. E foi maravilhosa a experiência, foi fantástico, sabe? Secretária tem que ser muito arrojada para fazer uma experiência como essa. A senhora teria coragem? Eu não. Infelizmente, no meu tempo, as mulheres, elas tinham muito mais, digamos, restrições para sua atuação. Uma mulher viajar sozinha já é uma coisa bem recente, ainda mais para um país africano, uma cultura totalmente diferente e para uma atividade que existe algum risco, né? Porque não vamos dizer que não tem, assim como outras também, mas essa tem um risco por trás. Então, as mulheres não tinham nem essa percepção do seu empoderamento, que era o meu caso. Eu adoraria, eu estou morrendo de inveja da Yara, eu gostaria de ser ela, eu gostaria de ir, mas eu não tinha nem a percepção dessa capacidade, desse empoderamento que a gente pode ter e essa coragem de ir e fazer isso. Yara, em relação à preservação da vida selvagem,
Nós temos esses exemplos na África que estão em exposições fotográficas tuas, mas também temos aqui no Brasil, temos aqui no Rio Grande do Sul. É isso que eu quero também que a secretária interaja conosco sobre a preservação da nossa biodiversidade, dos nossos parques. Como é que está essa relação nossa aqui com esses outros países? Olha, eu tive assim uma grata surpresa com os parques e as áreas de preservação africanas. Eles são extremamente rigorosos com as suas legislações. Nós entramos, todo e qualquer turista, seja por qualquer motivo que seja os grupos de pesquisa, jornalistas, turismo, pelo próprio turismo, né, de conhecer, nós precisamos de credenciamento, precisamos de visto, não entramos em parques sem estarmos com acompanhamento dos guias e das operadoras credenciadas. E temos hora para entrar, hora para sair, regras estabelecidas para estarmos dentro daquelas áreas e não podem e não devem ser descumpridas. Eu presenciei pessoas sendo retiradas dos parques por má conduta, má comportamento ou por não observância, né, de algumas questões. E aqui, secretária Ana Pellini, como é que está a condição de preservação dos nossos parques, da nossa biodiversidade? Nós temos 23 unidades de conservação aqui no estado, em torno de 300 mil hectares. É insignificante perto da área do estado. Mas, enfim, é o que temos hoje e pretendemos, aos poucos, ir criando outras unidades. Elas, de modo geral, estão bem conservadas. O pessoal que as visita sai bem impressionado. Nós temos agora uma interferência maior, digamos, da criminalidade, como de resto na vida das pessoas aqui no Brasil. Gostaria de dar exemplo o Parque do Delta, que é uma preciosidade, né? Nós temos aqui na região metropolitana, dele depende inclusive a qualidade de água da região metropolitana, depende a questão das chuvas, porque é um banhado para absorver, e a gente tem uma luta fortíssima contra invasões, pessoas que querem lá residir, e cada vez que passa, o tempo vai passando e vai ficando mais violento, inclusive com o tráfico se estabelecendo em determinadas comunidades para protegê-las, evitando que a gente as retire de lá. Enfim, então essa violência urbana, ela está também se introduzindo nas nossas unidades de conservação, ainda de uma maneira bem inicial, e nós já estamos também preocupados com isso, tomando providências, porque nós temos que proteger. Agora, nós temos regras também rígidas, entrada, saída, só entram pessoas credenciadas, com horário, para que a gente possa ter uma proteção, né, àquela biodiversidade, que é bastante vulnerável. Ela fica vulnerável à ação humana, então a gente tem que ser muito rígido mesmo, como eles são, para poder proteger. O Instituto Bandeirantes, que é do Grupo Bandeirantes, firmou um convênio com o Ministério do Meio Ambiente, lançando um projeto que é Preserve e Abrace o que é Nosso, para preservar alguns parques nacionais. E o Aparados da Serra, aqui no Rio Grande do Sul, faz parte. É um projeto em nível nacional, o Parque O Aparados é nacional, mas é importante, secretária, que nós tenhamos esse tipo de ação para manter preservados esses locais. Eu fiquei muito feliz quando tu nos noticiaste essa iniciativa da Band. A simples divulgação, levando o conhecimento desse parque, das suas belezas para as pessoas, certamente vai estimular a visitação. A visitação faz com que as pessoas peguem amor e protejam, e assim se faz educação ambiental. Quando eu era criança, uma das coisas que a gente esperava o ano todo era o passeio de fim de ano. Como eu morava em Caxias, o passeio normalmente era visitar o Parque Aparados da Serra, em que a gente fazia trilhas, levava merenda, enfim, toda a turma. Havia, digamos, várias atividades lá no parque, sempre induzindo à educação ambiental, ao amor pela natureza, ao respeito. E isso eu guardo na minha vida. E hoje se perdeu um pouco. Então, iniciativas como essa, eu penso que vão ajudar muito, porque é só através da divulgação, da visita, da educação ambiental, que nós vamos formando, né, uma cultura de preservação. Yara, e como é que funciona nesses locais, por exemplo, lá na África, essa questão da educação ambiental? Fizeste trabalho voluntário, inclusive na Namíbia e na África do Sul, em alguns parques também. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó.
Os espaços onde eu atuei como voluntária, eles recebem e vão até as escolas. Existe uma proximidade muito, muito grande com as comunidades. Primeiro porque os animais fazem parte do dia a dia das comunidades, certo? O ser humano é que foi invadindo aos poucos as áreas onde os animais habitam. Então, é trabalhado de forma intensa, principalmente com as crianças na escola. Eu participei de uma atividade na África do Sul em relação à preservação e conservação dos rinocerontes, certo? Que é um animal que está sendo extremamente visado porque os indianos acreditam, os hindus, né, acreditam que existe um poder, certo? No seu chifre lá, tá? Que é afrodisíaco. Então, há uma caça e uma guarda intensa a respeito desses animais. E nós recebemos, no centro onde eu trabalhei, nós recebíamos 3 vezes na semana, as escolas credenciadas, fazíamos toda a visitação junto com eles, apresentando os animais, como eles estavam sendo reabilitados, como eles iriam retornar ao seu habitat natural, em que tempos e quando fosse possível. Então, existe uma relação muito, muito forte em relação à educação ambiental e principalmente junto às escolas. E vocês passam por um treinamento especial para fazer esse trabalho voluntário? Não, na verdade, não há um treinamento especial. Há uma triagem inicial nas operadoras brasileiras, que são poucas as operadoras, são 2 ou 3 operadoras brasileiras que trabalham com essa ênfase de trabalho voluntário. E lá, quando nós chegamos, nós temos um dia e meio intenso só dentro de salas de aula, onde eles nos apresentam toda a proposta de trabalho, funcionamento, regras, as pessoas, e ali se estabelece o contrato. Quais são as regras básicas? Por exemplo, a distância para ficar de um leopardo, de um leão? A distância para ficar de um leopardo é assim, ó, não saia do carro. Muito bom. Nós ficamos muito... Porque, na verdade, o que acontece? Nós temos um distanciamento definido, tipo assim, 5 metros o carro pode estacionar e os animais ali. Agora, a aproximação dos animais eu não posso administrar. Então, realmente, a gente teve chitas, né, guepardos que entraram dentro da nossa caminhonete, nós ficamos paradas, eles entraram, cheiraram, pegaram alguma coisa e foram embora. Tivemos os leões que ficaram muito próximos ao carro, eu tenho fotos, inclusive, de elefantes quase dentro das nossas janelas, onde nós ficamos imobilizados, certo? Porque, na verdade, há uma invasão nossa no habitat deles. Eu não posso, né, me aproximar, agora eu não posso impedi-los de se aproximarem de mim. Em Uganda e Ruanda, quando eu fui visitar os gorilas nas montanhas e nos vulcões, foi da mesma forma. A primeira visitação eu fui empurrada pelo macho alfa, certo? Por quê? Eu fiquei tão empolgada que eu descumpri a regra principal. Não se abaixe, não fique de costa. Me abaixei e fiquei de costa para fazer uma selfie. Ora, o cara, eu estava vestida de preto, pequena, cabelo curto, me abaixei, ele achou que fosse uma fêmea, me empurrou e tirou do caminho dele. Não me agrediu, não fui machucada nem nada, mas é uma situação normal, entende? Eu não posso me aproximar, não posso tocar o animal. Existe uma regra básica em relação a isso e que é fundamental. Agora, não posso impedir que determinado animal chegue e se aproxime de mim, certo? Claro, considerando todos os riscos, né? Secretária, e regras, a Yara falando, a gente tem também aqui que precisam ser seguidas. Cuidados, temos guarda-parques, inclusive vamos ter um reforço agora. Exatamente. Nós temos, dentro dos nossos parques, atualmente nós temos 30. E são muito poucos, né? A figura do guarda-parque, ela não era muito valorizada aqui no nosso estado, até porque as unidades de conservação, elas não sofriam agressões muito intensas, né? Mas agora, como eu disse, com a violência urbana, aquelas áreas mais ermas, elas estão servindo até para desova de cadáver, para o tráfico, para esconder armas, enfim, para todo tipo de mal feito. Então, nós estamos, agora o governador autorizou a contratação de mais 30, é uma primeira etapa, para a gente reforçar este trabalho. Claro que os guardas-parques, eles não são apenas policiais, não é essa a visão principal. Eles têm que ser capacitados para receber um visitante, para orientar, para fazer uma trilha, enfim, para todo esse cuidado. E aí nós temos um convênio com a Argentina,
com o estado de Misiones, onde tem uma escola de guardas-parques, é a única escola da América Latina, eles são especializados. Aliás, quem não conhece Misiones, eu recomendo, é um estado aqui que faz fronteira com o Rio Grande do Sul e tem muita preservação. Eles têm realmente um cuidado importante com o meio ambiente, isso é um valor já antigo, né, intrínseco lá à comunidade, e eles têm essa escola então de guarda-parque, onde nós vamos capacitar os nossos. Bom, a gente vai fazer um intervalo com as nossas convidadas. Na volta a gente vai continuar falando sobre vida selvagem, preservação dos nossos parques, das nossas reservas. Inclusive a secretária Ana Pellini vai me ajudar a entrevistar a fotógrafa Yara. Ela tem uma pergunta que diz respeito aos zoológicos. E também nós vamos mostrar uma receita para aquecer o inverno que vem aí. Já voltamos. Estamos de volta com o Agroband e hoje nós estamos falando sobre lindas paisagens, belíssimas imagens, conversando com a secretária do Meio Ambiente do Estado, Ana Pellini, e com a fotógrafa Yara Tony Dandel. Tony Dandel, eu estou me esforçando para acertar o sobrenome da Yara. Yara, agora eu anunciei antes do intervalo. A secretária vai fazer uma pergunta sobre os zoológicos. Que pergunta é essa, secretária? Yara, tu falaste muito no habitat desses animais, que na verdade eles estão no espaço deles e os invasores somos nós, e que portanto tem que ter respeito, não pode tocar neles, tem que ficar dentro do carro e tal. E eu gostaria muito de te ouvir a respeito dos zoológicos, onde esses animais eles são retirados do seu hábitat natural e colocados em outro que tenta simular aquela realidade do animal, mas fica realmente muito longe, né? Isso está sendo discutido no mundo todo. Nós temos na Índia, por exemplo, que eles amam o zoológico deles. Eu não sei se tu conhece, é um zoológico maravilhoso, muito bem cuidado. Eles amam aquele zoológico e é muito visitado mesmo. Já a Argentina, aqui do lado, eles editaram uma lei que não pode mais ter animais de outros países presos em zoológico. Só pode ter animais locais que foram, por exemplo, presos em função do tráfico de droga, de animais, e não tem mais condições de serem devolvidos à natureza. Então, eles ficam nesses novos zoológicos e podem sim ser expostos à apresentação para a população como educação ambiental. Então, eu gostaria muito de ouvir a tua opinião sobre essa questão. Bom, a minha opinião ela é firmada há muito tempo a respeito disso. Não levo as minhas crianças, não levo, eu tenho netos, eu tenho 3 netos, não levo meus netos ao zoológico, porque eu sou completamente contrária. Primeiro, eu sou contrária à ideia do zoológico pelo zoológico, a não ser nessa questão de ser um centro de recolhimento e de reabilitação a animais que ficaram por alguma circunstância, né, em vulnerabilidade dentro dos seus habitats, certo? Bom, então, nessa questão, eu acredito assim, ó, que realmente é necessário ter um zoológico, mas não com essa questão mercantilizada que a gente vivencia há anos, né, dentro do país e no mundo inteiro. E quero parabenizar os nossos irmãos, certo, a Argentina, porque eu sou extremamente solidária e parceira com essa questão. Não deveria ser legal trazermos animais de outros espaços. Por uma questão natural, existe um gene em cada um de nós que está diretamente ligado ao seu local, à sua área de origem, certo? Então, vamos trazer um elefante, uma girafa, um hipopótamo, um rinoceronte que vem de um território africano, onde o clima mais ameno que eles têm é 15, 16 graus, e trazer para o Rio Grande do Sul, onde nós temos temperaturas durante um bom tempo de 4, 5 graus, onde tem inclusive neve. Gente, é algo assim, ó, desumano. É como se fosse levar um urso polar também para a África. Urso polar para a África, exatamente, sabe? Vou pegar o urso polar e por uma questão mercantil e por uma questão de dar condições a pessoas que não têm uma situação econômica favorável ou por uma série de outras questões não terem a oportunidade de conhecer um urso polar, vou trazer o urso polar lá da Antártida e vou colocar dentro do solo africano. Gente, é algo assim impensável, né? É colocar o ser humano sempre no topo da montanha, certo? Secretária, podemos fazer o que quiser. Vocês estão avaliando também nessa questão toda de manter os animais nessas áreas, de preservar a nossa fauna e a nossa flora?
Exatamente. Nós temos o nosso zoológico de Sapucaia, que ele se apresenta bem, inclusive ele fez aniversário agora no fim de semana, 55 anos, e teve um fluxo de pessoas muito intenso, né, de visitantes. As pessoas realmente aproveitam aquele espaço. Mas nós, da Secretaria, os funcionários, né, a gente fica preocupado porque não parece realmente correto, né, essa política pública. Parece muito mais correta a política da Argentina, que é de expor apenas aqueles animais que são do local, que estão lá por uma circunstância de não poder ser devolvido à natureza. E, enfim, é importante realmente que eles fiquem numa exposição para as pessoas entenderem educação ambiental e o que não se deve fazer, até, né, as consequências do tráfico de animais, enfim. Então, é importante também nesse sentido. Mas nós nos indagamos muito isso. Qual o melhor destino para o zoológico de Sapucaia, tendo em vista este panorama mais moderno, né? Essa visão mais moderna. Na década de 70, todos os estados brasileiros criaram os seus zoológicos e trouxeram animais de outros locais, as girafas. Chegou a nascer girafa aqui. Yara, quando eu tive a minha filha tem 37 anos, na mesma semana nasceu uma girafinha no zoológico de Sapucaia, que escolheram o nome e tal. Hoje não tem mais girafa aí. Mas então, para ver, foi uma época que era muito valorizado tu ter um animal de um outro local e tentar adaptá-lo, digamos, num outro hábitat para que ele ficar exposto para a visitação. Secretária, e vamos falar um pouco mais sobre o nosso mundo agro, os nossos biomas Pampa, Mata Atlântica, o Aparados da Serra tem a questão das araucárias. Isso tudo tem que ser preservado de uma forma conjunta. Nós temos que ter todos esses ambientes. É esse o trabalho também que vocês fazem, é nesse sentido que o Instituto Bandeirantes também faz esse projeto em nível nacional. Nós temos que fazer com que haja uma harmonia, né? O bioma Pampa, por exemplo, ele é muito ameaçado. Então, nós temos essa preocupação. Como preservar o bioma Pampa? É com o gado, é com a pecuária, como ele sempre foi, né? E a pecuária está dando espaço para a soja, década após década, e está ficando esse espaço mais reduzido. Então, é realmente alguma coisa que merece, né, uma política pública mais adequada, mais rígida. Nós estamos tentando implementar em negociação, porque nenhuma medida protetiva ela vem de cima para baixo. Isso não existe. Ela tem que vir do consenso. Tem, por exemplo, a Aliança del Pastizal, que faz um trabalho belíssimo de conscientização, de procurar valorizar aquela carne para dar maior valor agregado. Então, realmente, nós temos sim, e a gente, todas as nossas ações, a gente sempre procura fazer junto com a Farsul, com a FETAG, com as entidades, para que elas realmente possam ser implementadas. Yara, e para onde vai ser a tua próxima viagem? Pois é, a próxima viagem ela é bem pertinho agora, vai ocorrer no final de maio. Eu vou para a NECTS, que é um centro de reabilitação de onças no Brasil. A presidente é a Cristine Gianni, que mora em Brasília. Já fiz um contato com ela, está me esperando para ficar três semanas no alojamento e acompanhar os 2 filhotes de onças que foram recuperados da mata porque perderam a mãe. Bom, e depois a Yara vai continuar pelo uma mundo. chegadinha na África no segundo semestre. Vai continuar viajando pelo mundo. A gente agradece a secretária do Meio Ambiente, Ana Pellini, e a fotógrafa Yara Tony Dandel, que conversaram conosco aqui sobre essa preservação da vida selvagem e do nosso meio ambiente, da nossa biodiversidade. E agora é hora de saber como fica o tempo para este início de maio. Bom dia, Karine! Bom dia, Elisemara, bom dia a todos. É melhor separar o guarda-chuva, porque esse tempo firme está com os dias contados. A partir da noite deste domingo, a previsão é de instabilidades aqui no Rio Grande do Sul. A chuva começa pela campanha, depois vai se espalhando para o restante do estado. Os maiores acumulados estão previstos para o centro e também para a região das Missões. Por isso é preciso bastante atenção, porque nesses locais o solo deve ficar mais úmido. Também é preciso que os produtores que cultivam trigo fiquem atentos, porque a quantidade de chuva vai ser mais elevada nos próximos dias. Essas instabilidades devem seguir durante
toda a próxima semana. Chove um pouquinho mais em uma região, um pouquinho mais em outra, mas até pelo menos o próximo sábado a previsão é de chuva aqui no Rio Grande do Sul. Já com relação às temperaturas, elas não devem ficar, por enquanto, tão baixas. A tendência na maioria das cidades é que a máxima fique entre 23 e 26 graus. Apenas na região do oeste, que pode fazer um pouquinho mais de calor. Lá, a máxima deve marcar entre 27 e 28 graus. Neste final de semana não tem chuva, então quem quiser aproveitar e curtir os parques, como eu estou fazendo hoje, aqui no Parque Marinha, este final de semana é uma ótima opção. Aproveitar enquanto não vem a chuva. Ok, obrigada então, Karine. E olha só, eu passei a semana na Alemanha e lá fez muito frio, gente. Eu peguei chuva congelada, peguei temperatura negativa. Eu fui preparada, mas eu passei um pouquinho de frio, mesmo sendo da fronteira aqui. Mas eu também vi coisas maravilhosas como uma plantação de maçãs na cidade de Hamburgo, de encher os olhos. Então essa diversidade que a gente fala hoje aqui no nosso programa, da vida selvagem, dos nossos parques, dos nossos ambientes especiais, a gente vê pelo mundo também. E o importante é que a gente tenha essas diferenças todas, para que nós possamos fazer a preservação. Mas então, já passei um pouquinho de frio lá na Alemanha, daqui a pouco chega o nosso inverno por aqui. E olha, bem-vindo seria uma bebida para esquentar nesses dias que eu estive lá na Europa. Então, eu voltei e fui atrás de uma receita para preparar por aqui. Um chocolate quente reforçado. Você está colocando leite, é isso? Isso, assim, normalmente a gente toma nas cafeterias aquele chocolate quente bem gostoso e sim, que não vai amido de milho, a conhecida maisena, né? Então, a que eu estou fazendo aqui é a mesma proporção de leite e creme de leite com chocolate meio amargo. O melhor é usar o chocolate meio amargo, que ele não vai açúcar e acaba ficando menos enjoativo. Eu estou usando a máquina de café expresso, que tem um vaporizador, mas em casa dá para fazer no próprio fogão mesmo, não tem problema. E o segredo seria o creme de leite, que deixa um pouquinho mais cremoso? Com certeza. O creme de leite ele dá uma gordura a mais para a bebida e faz com que ele fique cremoso sem a necessidade de colocar amido ou a própria farinha, como tem gente que coloca também. Aqui, ó. Ele já fica mais grossinho. É bom que ele fique equilibrado, não fica nem muito e nem pouco, ele fica numa textura bem legal. E esse aqui na Pink a gente usa uns marshmallows em cima. É a mesma medida, leite, creme de leite. Chocolate pode ser aquele do padre, que todo mundo conhece. É bem fácil de fazer mesmo e fica bem gostoso. O AgroBand de hoje fica por aqui. Não esqueça que você pode conferir este e outros programas na nossa página facebook.com/programa AgroBand. Semana que vem tem mais. Tchau, até lá!